Eu e Renato Martins, com os trabalhos técnicos de Regiane Nobre, apresentamos na web rádio Cristo Consolador o programa Espírita Estudando a Codificação Espírita. Queremos agradecer a sua companhia por estar conosco aqui na página Estação da Luz Espírita, que não tem fins lucrativos. O objetivo é esse, é reunirmos aqui o melhor acervo possível de matérias espíritas, para que você encontre no mesmo lugar aquilo que atenda às suas necessidades, seus estudos, suas pesquisas, seu lazer. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. E vamos a esse programa que, particularmente, eu considero um programa muito bom. Programa Espírita, Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Médiuns, capítulo 4, da Teoria das Manifestações Físicas, continuação, com Amadeu Ferreira, Renato Martins e Regiane Nobre nos trabalhos técnicos da web rádio Cristo Consolador. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Vamos ao programa. A web rádio Cristo Consolador apresenta o programa Estudando a Codificação Espírita, Livro dos Médiuns. Boa noite, você, meu irmão e minha irmã de Ideal Espírita, amigos e amigas que nos acompanham aqui na web rádio Cristo Consolador, no YouTube, no Facebook. Nossos sinceros agradecimentos da sua companhia. Você que está no carro, está em casa, está no escritório, está se locomovendo agora, mas está nos acompanhando ou que vai nos acompanhar depois da apresentação do programa, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Mas antes de entrarmos no programa, eu quero cumprimentar os irmãos que vão fazer o programa comigo. Hoje nós estamos com o meu querido irmão Renato Martins. Boa noite, Renato. Paz e luz com Jesus. Boa noite, Amadeus. Boa noite a todos que estão nos assistindo, nos escutando nesse momento tão maravilhoso que nós estamos aqui estudando uma partícula do livro da codificação kardeciana, que é o Livro dos Médiuns. Quer dizer, é algo divino, maravilhoso, que nós iremos entender melhor a comunicação do mundo espiritual, o mundo material, o mundo espiritual. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe. Maravilha, meu querido irmão. O programa de hoje tem a apresentação de Amadeu Ferreira e Renato Martins e os trabalhos técnicos da nossa irmã Regiane Nobre, que está nos trabalhos técnicos da web rádio Cristo Consolador. Hoje é quinta-feira, são 7 de abril de 2021, ou melhor, 2022, e agora são exatamente 20 horas e 2 minutos. Estamos iniciando o programa Estudando a Codificação Espírita, Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns, no seu capítulo 4, da Teoria das Manifestações Físicas. Tudo isso aqui na web rádio Cristo Consolador, com transmissão do YouTube e do Facebook. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Mas aí nós vamos agora à parte religiosa, que é a parte que o irmão Bezerra de Menezes nos orienta. Todo trabalho na Cera de Jesus deve começar com uma prece e uma leitura do Evangelho. E aí nós vamos pedir ao meu querido irmão Renato Martins que faça uma prece intercessória para que os amigos espirituais possam adentrar o nosso ambiente e nos proporcionar os meios necessários para fazermos um programa, como eu gostava de dizer lá na Rádio Clube, um programa redondinho hoje. Paz com Jesus, meu irmão. Paz com Jesus, que o Senhor da vida nos abençoe. Vamos levar o nosso pensamento a Ele, buscando, através das nossas vibrações, tudo aquilo que nós pretendemos transmitir no programa de hoje. Pedindo a Ele e aos amigos espirituais, nossos anjos guardiões, nossos protetores, aquele responsável por essa rádio, que quando Jesus disse que nós devemos transmitir, e para todo mundo transmitir seu evangelho, já que nós não poderemos ir dentro de uma condição física, estamos nas ondas do rádio. Então,
Estamos aqui na web rádio Cristo Consolador. Pedimos pelos nossos amigos espirituais que comandam esse programa, por todos aqueles que participam dessa emissora. Pedimos a Jesus, nosso irmão, amigo, incondicional de todos os momentos, que nos abençoe e façamos aqui, através dos seus ensinamentos, através do Consolador prometido por ti há quase 2000 anos atrás, que é a doutrina dos Espíritos, nós possamos termos, nesse momento, muita luz, para que nós possamos resolver, procurar passar para todos aqueles que nos assistem, que nos escutam, as coisas maravilhosas da sua doutrina. Que nosso Pai nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, meu querido irmão, que as bênçãos do Mestre Jesus continuem sendo espargidas sobre todos nós, sobre o TRI que está fazendo esse programa nesta noite, mas, sobretudo, todos que fazem a web rádio Cristo Consolador, nosso irmão Décio, seus familiares, você, irmão e irmão que nos acompanha, muitíssimo obrigado mesmo. Mas nós vamos fazer agora a segunda parte, que é o Evangelho. Vamos fazer uma leitura do tópico do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 8º, Bem-aventurados que têm puro coração. Simplicidade e pureza de coração. Apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e, como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que ele as apresentava, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixais que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Está em Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. E aí um brevíssimo comentário de Kardec. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tem despojados em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo de verdadeira pureza. É exata porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus que, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelha. A sabedoria de Jesus não fica atrás. Ele não diz que o reino dos céus é para as crianças, porque, levando-se em consideração essa própria avaliação de Kardec, a criança de hoje pode ter vivido experiências outras lá atrás, pode ter adquirido a pureza, mas pode ter se física e se apresentar com as mesmas imperfeições do passado. Mas a criança, ao renascer, esquece todo o seu passado mais recente e apresenta, pela própria natureza da formação do corpo físico, e é nisso que Jesus diz que os que devem se assemelhar à criança, e não a criança em si que ganhará o reino dos céus. É de uma beleza extraordinária. Mas aí, meu querido Renato, nós estamos iniciando o nosso programa nesta noite, com paz e harmonia em nossos corações, e eu vou pedir à nossa querida irmã Rejane Nobre que possa apresentar aí o primeiro slide para o nosso estudo em nome de Jesus. Muito bem, está aí. Você quer fazer a leitura, Renato?
Eu acho que seu microfone está fechado, não estou ouvindo, não. No 19º, a pergunta de Kardec é a seguinte: por que é que nem toda gente pode produzir o mesmo efeito e não tem todos os médios o mesmo poder? Aí, os amigos espirituais dizem o seguinte: isso depende da organização e da maior ou menor facilidade com que se pode operar a combinação dos fluidos. E fluir também a maior ou menor simpatia do médium com os espíritos que encontram nele a força fluídica necessária. Dá-se com esta força o que se verifica com os dos magnetizadores, que não é igual em todos. A esse respeito, há mesmo pessoas que são de todos refratárias, outras com as quais a combinação só se opera por esforço de vontade da própria parte delas. Outras, finalmente, com que a combinação dos fluidos se efetua tão natural e facilmente que elas não dão por isso e servem de instrumento a ser malgrado, como atrás dissemos. Vedes aqui em diante o capítulo sobre as manifestações espontâneas. Futuramente nós veremos ler. Maravilha. Faz. Renato, você quer começar comentando ou a gente toca para frente? Pode comentar. Renato, veja que coisa extraordinária, Renato, Rejane, você que está nos acompanhando e que vai nos acompanhar. A pergunta de Kardec, esse seu Kardec, não é à toa que ele era o bom senso encarnado, porque, olhe, é de uma precisão cirúrgica. Por que é que nem toda a gente pode produzir o efeito e não tem todos os médios o mesmo poder? Aí o espírito também é peremptório, ele é preciso, objetivo. Isso depende da organização e da maior ou menor facilidade com que se pode operar a combinação dos fluidos. Ou seja, o médio precisa de uma combinação, de um recurso especial que não é igual em todos. E aí ele dá um exemplo lá embaixo, quando se refere à questão do magnetizador. Todo magnetizador é igual? Não. Tem uns que são mais consistentes e outros menos. Tem uns que, por exemplo, nesse caso dos efeitos físicos, como ele diz aqui no texto, preciso do esforço maior do mundo espiritual para que o médium se interaja na ação que o espírito está promovendo. Mas tem outros médios que, independentemente da vontade dele, aí ocorrem os fenômenos de efeito físico. E aí, Renato, a gente já comentou em outros programas anteriores a questão das casas mal-assombradas. Por exemplo, aqueles fenômenos que acontecem ali, em grande parte, o médium, que é o epicentro daquele fenômeno, é o doador daquela energia, ele nem sabe que é ele o doador. A espiritualidade simplesmente retira dele a energia independentemente da vontade dele e promove aqueles fenômenos, sem que ele nem saiba que é ele o doador. Eu já contei outro dia aqui um fenômeno bem interessante que aconteceu durante um certo tempo aqui na cidade vizinha, em Ceará-Mirim, uma casa mal-assombrada, e aí acontece que levaram lá na casa as autoridades religiosas, inclusive as autoridades jurídicas, policiais, e ninguém dava conta do recado, como dizia o Matuto. Os fenômenos cada vez mais eram consistentes, barulho, pancada, queda de objeto, aquela coisa toda, e depois de muito cansaço, o dono da casa, preocupado, procurou a federação e encontrou lá o meu irmão Adalberto Amorim, que era coordenador na época do estudo mediúnico da federação. E aí o homem chegou lá pedindo socorro para que Adalberto fosse lá, levasse uma equipe para resolver o problema da casa. A casa estava na iminência de ser abandonada porque não davam trégua à família. E aí Adalberto disse, não precisa ir lá. Me deu o nome das pessoas que moram na casa. E aí o homem deu o nome das pessoas. E aí Adalberto fez a evocação. Na semana seguinte o homem voltou mais desesperado ainda, porque durante a semana aí a coisa ficou feia realmente.
Parece que os espíritos perceberam e ficaram mais aborrecidos, mas olha, promoveram todo tipo de barulho que era possível. E aí Adalberto ficou intrigado com aquilo. Mas, meu amigo, o senhor me deu o nome de todas as pessoas da casa? Eu disse, dei. Ah, mas espera aí, faltou a empregada. O senhor me deu o nome da empregada, pelo amor de Deus? Aí foi dado o nome da empregada. Na reunião mediúnica lá da federação, foi chamada a empregada e foram chamados os irmãos espirituais. Na semana seguinte, a paz havia reinado lá naquela casa e naquela cidade. Acabou aquele barburinho, como dizia minha avó. Então, o que a gente percebe nesse caso especial é que aquela empregada era doadora das energias e ela não sabia, como está dizendo aqui no texto. Influi também a maior ou menor simpatia do médium para com os espíritos que encontram nele a força fluídica necessária. Ora, há pessoas que vão trabalhar com total desprendimento. Nós sabemos disso, porque na casa espírita a gente vê médiuns que se entregam à causa do Mestre Jesus, como a gente poderia dizer, e dizia minha avó, de corpo e alma. Se entrega total. Mas a gente vê médiuns que chegam lá escolhendo tarefa, determinando o tempo, quantas pessoas vai atender, como vai fazer, ficam botando obstáculo, o que demonstra que não é uma pessoa entregue na sua totalidade ao trabalho da espiritualidade. Nesses, naturalmente, a espiritualidade vai encontrar dificuldade, vai encontrar mais dificuldade, naturalmente. E aí ele prossegue. A esse respeito, há mesmo pessoas que são de toda refratárias, outras com as quais a combinação só se opera por um esforço de vontade da parte delas. Outras, finalmente, com quem a combinação dos fluidos se efetua tão natural e facilmente que elas nem dão-se por conta e servem de instrumento para a espiritualidade a seu malgrado. Então, a gente está vendo aqui o exemplo que acabamos de narrar, estamos vendo também o trabalho que a espiritualidade desenvolve. Em uns casos, a espiritualidade precisa de um certo sacrifício para preparar o médium, fortalecer, trabalhar aquelas energias, preparar o médium. E aí a gente sabe, nas atividades mediúnicas, Renato, me faz lembrar, na atividade desobsessiva. Muitas vezes, o médium que foi escolhido para atender determinada necessidade, a espiritualidade precisa, tanto do plano espiritual como do plano físico, preparar o médium. É preciso fazer dispersivo, é preciso aplicar passe, é preciso buscar a harmonia daquele médium para que ele possa entrar num padrão vibratório compatível com a natureza do trabalho que está sendo desenvolvido e do que precisa ser feito. Nesse caso das manifestações de efeitos físicos, a gente pode observar dois aspectos. O aspecto da pesquisa, da ciência, que Kardec trabalhou e descobriu todo esse emaranhado de informações que nós estamos tratando hoje, e aqueles casos que geram verdadeira perturbação, que são os fenômenos de Postergard, os fenômenos de casas mal assombradas, objetos sendo destruídos e etc. Esses, na verdade, são espíritos menos esclarecidos, que muitas vezes provocam as pessoas ou promovem aquele absurdo, dependendo dos seus interesses naquelas questões, que nós vamos tratar na sequência. Não é isso mesmo, Renato? É verdade. Vamos comentar um pouquinho sobre esse tema nas seguintes condições. Nós estamos só falando aqui das manifestações físicas. A manifestação física ela é conduzida pelos amigos espirituais através do trabalho em conjunto, podemos dizer assim, ou não, com os médios e os amigos espirituais na manipulação dos fluidos. Olha, cada um de nós temos uma condição fluídica. E essa condição fluídica que nós temos, para que nós possamos trabalhar com esses fluidos, primeiro, precisamos da ajuda do mundo espiritual, podemos dizer assim, para que nós possamos melhorar a nossa condição vibratória e os amigos espirituais manipular esses fluidos.
Acontece o seguinte, que é muito interessante na condição mediúnica. Tem alguns médios que têm uma certa quantidade fluídica, tem uma condição fluídica muito boa para manipular esses fluidos, para atender a demanda daqueles trabalhos que estão fazendo. Segundo, o médium ele vai trabalhar especificamente com aqueles amigos espirituais que têm a condição de, com ele, com ajuda mútua, fazer aquele trabalho de manifestação física. Quer dizer, para que esse espírito, esse médium, possa ter uma condição melhor vibratória, existe um preparo, como o Amadeus falou, tem que preparar antes. Haver muitas reuniões no mundo espiritual para adaptação de fluidos. As comunicações espíritas não é assim, o espírito dá uma comunicação em certo ponto. Existem as comunicações que os espíritos se aproximam dos médios e dão comunicações. Mas tem certos casos, quando é um processo diferenciado, tem de existir uma adaptação fluídica. Aí, quer dizer, encontros dos espíritos na própria espiritualidade, para que eles possam trabalhar junto, aquele fluido compensação, que um depende do outro, um compensa o outro, para que possa ter a melhor maneira possível um trabalho da melhor qualidade. Mas vamos pegar mais um ponto muito interessante. Por exemplo, a pessoa chega no centro, chega na doutrina dos espíritos, e vai a um certo centro. E quando chega nesse centro, procura se envolver com o trabalho, se envolver com o fluido do próprio centro. E muitas vezes, esse médium sai daquele centro e vai para outro. E quando chega nesse outro centro, os fluidos são compatíveis com o trabalho daquele centro que ele foi. Então, ele deixa o primeiro que começou e vai para outro centro, e daí se adapta ao fluido daquele trabalho naquele momento. Quer dizer, são adaptações de fluidos. Por exemplo, tem muitas pessoas aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, nós estamos no Rio Grande do Norte, ou em qualquer cidade do Brasil, qualquer cidade do mundo, muitas vezes chega, no caso aqui em Natal, acontece um caso muito interessante. As pessoas começam na doutrina do espírito e vai para um centro que foi um trabalho de desobsessão. E esse médium, ele tem um potencial muito grande de cura. Então, acontece que a espiritualidade encaminha esse médium para um centro de cura, ou que faça um trabalho mediúnico, com adaptação dos fluidos naquele centro. E diz, eu me sinto bem aqui nesse centro, melhor do que aquele centro que eu comecei. Que é isso, são adaptações de fluidos. No caso aqui, que nós estamos falando, eu estou falando do centro que nós participamos, é o centro Bezerra de Menezes, aqui em Natal. Nós fazemos tratamento de cura. E muitos médicos chegam e começam a trabalhar com alguns médicos espirituais que trabalham na nossa instituição. Para que esse médico possa dar a comunicação, começar o trabalho, existe uma adaptação de fluido do espírito, que foi médico aqui na face da Terra, e aquele médium, o seu fluido curativo, curador. Então, existe a adaptação de fluido. Quando não existe esse fluido compatível, ou um trabalho fluídico na espiritualidade, aí nós iremos sentir os fluidos refratários, não se adapta um com o outro. E aí existe uma dificuldade para fazer qualquer trabalho. Então, com isso, tem de ter o compromisso com o mundo espiritual para fazer aquele trabalho. Primeiro, ter o compromisso. Segundo, procurar se adaptar com o fluido do amigo espiritual
e o amigo espiritual se adaptar com o fluido do médium. Terceiro, a boa vontade, principalmente, ou de acordo com a necessidade de cada um, o querer de cada um. Quer dizer, os espíritos que vêm trabalhar no centro, eles não vêm por um acaso, eles vêm por afinidade ou vêm por compromisso. E tem esse compromisso de trabalhar naquela instituição é muito grande. Então, se existe um médico que quer trabalhar, existe o espírito que quer trabalhar, então os dois fazem procura se adaptar fluidicamente e fazer o trabalho. Mas o mais importante é fazer com amor. Se não colocar o amor dentro desse processo, as coisas não vão fluir. Se um médium não tiver uma capacidade de entender e compreender que nós queremos, estamos naquele momento, transmitindo, querendo que alguém se sinta bem, que com aquele trabalho nós pudéssemos chegar a um ponto e colocarmos aquilo que Jesus fez há quase 2000 anos atrás. Então, esse trabalho, ele não vai ter eficácia como muitos trabalhos que nós encontramos em muitos lugares aqui na face da Terra. Então, é muito interessante essa tela, porque tem alguns médios que têm a condição, de outros que não têm. Tem outros que têm a condição, mas não querem trabalhar, por consequência da própria vida. Então, vai depender de cada momento, de cada instante, daquilo que nós queremos fazer, os médicos querem fazer, ou nós mesmos queremos fazer, para que nós possamos fazer aquilo que Jesus fez há quase 2000 anos atrás. E olha que Jesus, ele chegava e dizia, tu queres? Sempre essa pergunta. Tu queres? Aqui a gente podemos dizer para os médicos, vocês querem trabalhar em prol de Jesus? Vamos trabalhar para nós aprendermos e entendermos que tudo aquilo que nós podemos fazer está dentro dos nossos limites e dentro das condições que aquela pessoa que está recebendo aquilo das manifestações, tanto se for uma questão de materializações, de curas ou manifestações físicas, vai depender da condição de nós podermos receber. Não é assim, eu vou receber. Não. Por que diz isso? Nossa irmã, a professora Maria Rodrigues, diz muita coisa muito interessante. Ela diz o seguinte, que no livro Luz do Mundo, ela diz o seguinte, que Jesus chegou para Miriam e disse o seguinte, muitas vezes nós curamos o corpo físico, e essas pessoas que foram curadas fisicamente voltam a praticar os mesmos erros. Então, e volta a sofrer as mesmas consequências. É melhor eu ir tratar do seu espírito, porque a água, aquilo que eu coloco dentro do seu espírito, que o amor, uma sensação de alívio, você vai se sentir bem, e daí você vai viver uma vida cada vez melhor. Então, muitas vezes acontece dessas manifestações físicas, nós chegamos e dizemos, eu fui ao centro e fui curado. Foi curado, foi. O que é necessário dentro do centro para que aquela pessoa seja curada e saia dali consciente, no caso da evangelização, consciente daquilo que ela fez buscar lá, no centro. Se ele foi buscar a cura material, ele tem de beber a água divina, saber entender daquilo que ele foi buscar, porque ele tem a condição de, com a oportunidade de melhoria na questão física, para que ele possa, no caso, melhorar a sua condição vibratória espiritual. Então, isso daí é tudo a questão fluídica. Se fosse um homem de bem, não teria morrido. A parte evangélica que nós encontramos num certo ponto do evangelho. Se fosse um homem de bem, não teria morrido. Se nós fossem as pessoas que não buscássemos, não fôssemos atrás,
da cura material, no certo sentido, só ficar bom da coisa da parte material, então a gente não iria pecar e retornar, fazer acontecer as mesmas coisas que estavam acontecendo no dia a dia. Então, essa tela é muito interessante, é a comunicação de fluidos com o mundo espiritual, com o mundo material, para que ele possa desenvolver. Então, fluido universal, com o subproduto, que é o ectoplasma, com o subproduto, que é o fluido vital, e tantos outros subprodutos do fluido universal, para que nós possamos viver em paz aqui na face da Terra. E vamos em frente, nós irmãos a Deus. Que Jesus nos abençoe. Maravilha, Renato, a sua viagem aí pelas escrituras, pelos ensinamentos do Mestre Jesus. E você lembrou uma coisa muito interessante que a gente viveu lá no Bezerra de Menezes, esse casamento fluídico que se faz necessário entre o espírito e o médium. A gente sabe que, por exemplo, quando o médico de cura que era avaliado passava 6 meses perambulando pelas cabines e terminava na cabine do irmão Bezerra para poder começar a trabalhar com o irmão espiritual. Durante esse tempo, estava se processando o casamento fluídico entre o espírito e o médium. Mas aí a gente para dar uma reflexionada. Veja bem, a gente dá uma pensada, Renato, e irmãos que estão nos acompanhando. Numa reunião mediúnica, ou seja, numa atividade de assistência espiritual ou desobsessão, eu gosto de chamar assistência espiritual, que na verdade é uma assistência espiritual. Mas numa reunião de desobsessão, por mais preparado que o médium esteja, pode ocorrer determinadas manifestações. Os espíritos, como dizia minha avó, abrufela o médium e aí ocorre a manifestação independentemente da vontade dele. Eu já presenciei isso, né? Mas o que deve ocorrer e ocorre na quase totalidade é que o espírito celebra uma harmonia fluídica com o médium e aí, mediante a vontade do médium, se dá a manifestação. Nesse caso das manifestações físicas, é como se o espírito estivesse roubando as energias do médium e provocando as manifestações naqueles médios que doam espontaneamente sem terem conhecimento. É muito interessante. Aí nós temos aqui uma nota, Renato, que é esclarecedora. Estes fenômenos têm... Amadeus, Oi. Pronto. Foi passado a tela, a nota. A nota, né? A nota, tá, exatamente. Então, exato. Então, veja bem. Estes fenômenos têm, sem dúvida, por princípio o magnetismo, porém não como geralmente o entendam. A prova está na existência do poderoso magnetizador que não consegue fazer com que uma pequena mesa se mova e das pessoas que não logram magnetizar ninguém, nem mesmo a criança, as quais, no entanto, basta que ponha o dedo sobre uma mesa pesada para que esta se agite. Assim, desde que a força mediúnica não está guardando proporção com a força magnética, é que outras causas existem. Então, veja bem, isso é uma coisa que foi pensada inicialmente, que essa força que movia os objetos era o magnetismo. E não é. Como diz aqui o irmão espiritual, pode acontecer que um grande magnetizador não consiga absolutamente influenciar qualquer objeto. Uma mesinha, uma cestinha, por exemplo, não consegue. E pode acontecer que um médium de efeito físico mova um objeto com a maior facilidade e ele não é magnetizador. Por isso ele está dizendo aqui que a força mediúnica não guarda proporção com a força magnética. São duas energias distintas. Uma é a energia de efeito físico, que é utilizada, nesse caso, das manifestações espontâneas ou não, e outra coisa é o magnetismo, que geralmente o magnetismo é tido como uma mediunidade de cura, que o médium é o próprio gerador, e a gente vai trabalhar isso lá na frente, para não aprofundarmos agora e não misturarmos as coisas. Portanto, é muito interessante a gente ter essa compreensão. São duas coisas distintas. Uma coisa é magnetizador, outra coisa é médium de efeito físico.
Aí tem aqui uma pergunta. Não, Renato? mas podemos colocar o seguinte: isso vai ter a condição mediúnica, certo? Porque muitas vezes tem médios que trabalham num centro, mesmo tendo os fluidos de afinidade com aquele centro, com aquele trabalho, ele poderá ser ostensivo ou não. Às vezes ele tem uma certa condição ostensivamente e poderá produzir, ajudando os amigos espirituais a produzir aquilo que eles querem. Mas também tem um fluido necessário que possa só estar ali de assistência. Tem um fluido, mas não é aquele fluido necessário que tenha condições de desenvolver o trabalho como outros médicos têm a questão da doação desses fluidos, que é o ectoplasma, que realmente acontece os fluidos de materializações. É como normalmente acontece, às vezes nós encontramos médicos dentro de um centro espírita, que é um grande orador, e não sente nada de mediunidade. Intuitivamente, ele tem a mediunidade intuitiva, ou mesmo a condição de ele transmitir o Evangelho de Jesus na melhor facilidade possível, e não sente a influência do mundo, não sente a influência do mundo espiritual. Nós temos um amigo nosso que nós temos a felicidade de sempre estar escutando, é um nosso amigo da Federação de Rondônia, o Jorge Alarrato. Ele disse que não sente nenhuma influência espiritual. E é um homem culto, um homem que transmite uma serenidade tão grande ao Evangelho, à doutrina dos Espíritos, que, olha, é incrível a capacidade que aquele jovem, podemos dizer assim, fazer aquele trabalho. Então, ele é uma pessoa altamente, tem um grande conhecimento, e ele diz que não sente a influência, sente os espíritos ao seu lado. Então, é a mesma coisa dos fenômenos mediúnicos. Em relação à questão fluídica da adaptação, nós encontramos no livro de André Luiz, no Mensageiro, no Dicionário da Luz, nos trabalhos mediúnicos, muitas vezes os espíritos que irão dar comunicação aos médios na reunião do dia seguinte, 24 horas, os espíritos já levam esse espírito que vai dar comunicação ao médio que vai estar lá no centro, para haver uma adaptação de fluido, para não haver problema na comunicação. Isso aí, muitas pessoas têm o conhecimento dos livros de André Luiz sobre a questão a manipulação de fluidos entre médios e espíritos. Vamos em frente. Maravilha. Só um comentário? Exatamente. Veja bem. Amadeus, Regiane quer falar. Tem que lembrar. Só lembrando que a gente coloca o termo ele é um médium de efeito magnético, é um médium de efeito físico, mas cada pessoa vai ter sua mediunidade própria. Um médium que trabalha com efeito físico também pode ser um médium magnético, também pode ter a capacidade de enxergar. A gente coloca nomes para ficar mais fácil de explicar. Mas não é que porque ele é um tipo, ele é um grande médium de efeito magnético, que ele não possa ter outro tipo de mediunidade atrelada também. Exatamente. É muito importante Veja bem. lembrar que é só termos para facilitar a gente falar. Perfeito. Então, veja bem, há médios completos, como era o caso de João Cecílio da Costa, de Chico Xavier, eram médios detentores de todas as qualidades mediúnicas que você pudesse imaginar. O velho João Cecílio da Costa, ele era médio desse nível. Agora, o que nós estamos tentando distinguir aqui são determinadas aptidões mediúnicas que não se confundem uma com a outra. Por exemplo, as pessoas qualificadas de elétricas podem ser consideradas médios?
Veja bem, as pessoas qualificadas de elétricas podem ser consideradas médios? Aí a resposta do espírito. Essas pessoas tiram de si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno e podem operar sem o concurso de outros espíritos. Não são, portanto, médios, no sentido que se atribui a essa palavra. Mas também pode dar-se que um espírito as assista e se aproveite de suas disposições naturais e produza os fenômenos que queira. Por exemplo, certa vez eu estava lá no Bezerra de Menezes e apareceu um cidadão e aí me chamou para conversar com ele lá na diretoria. Nós fomos. E cheguei lá e ele disse, olha, eu sou médio elétrico. Aí eu até fiquei preocupado. Como é, meu irmão? Eu sou médio de elétrico. Me dê a sua mão. Pegou minha mão, me deu um choque, mas um choque brabo. Deu para balançar. Está vendo, olha? Eu faço isso quando eu quero. Era um médio de efeito físico fenomenal. Ele transmitia a energia dele com uma potência que provocava choque na gente. Mas, como diz aqui, necessariamente, esse médio esse homem elétrico, essa pessoa elétrica, assim como o magnetizador, é ele quem gera a energia. O magnetizador, ele é o dínamo, o gerador daquela energia. Agora, essa energia pode ser utilizada pelo irmão espiritual? Claro que pode e é. Porque se nós pararmos e pensarmos, o magnetizador por si só, ele não opera, ele gera energia, mas quem vai qualificar e quantificar é o plano espiritual. Mas é nisso que entra o trabalho da espiritualidade. Aproveita essa predisposição do médium, como disse a nossa irmã Rejane, todos nós temos aptidões mais afloradas ou menos afloradas. Nós temos mais potencial para fazer uma coisa e outra não. Veja bem, o Renato lembrou uma questão muito interessante. O Jorge Arati, ele é um expositor do Evangelho, tem uma capacidade extraordinária, expõe culturalmente uma grande sabedoria, mas ele não tem aptidões, relação estreita com o mundo espiritual no que diz respeito a fenômenos. Ele aproveitam ele para exteriorizar os ensinamentos, mas ele não sente, não vê, não ouve, etc. Então, dá para a gente perceber que cada um, como disse a Regiane, tem suas aptidões. E é nessas aptidões que entra o trabalho da espiritualidade, escolhendo cada um de conformidade com a necessidade que se apresenta. Eu acho que é de uma importância capital, não, Renato? No caso aqui é o seguinte, muito interessante essa passagem também. Olha, se a pessoa tira de si mesmo o fluido, o elétrico, no caso, o fluido elétrico, ele está dizendo, os amigos espirituais estão dizendo que ele poderá usar os espíritos, mas em si só, ele não é médio, porque se nós encontrarmos lá na frente, nossos estudos, que nós iremos trabalhar no capítulo 14, quando Kardec e os amigos espirituais falam sobre mediunidade, que diz que todo mundo que se sente na menor condições possível, a influência do mundo espiritual, eles são médios. Então, é o seguinte, nesse caso aqui, portanto, no sentido atribuído a essa palavra de mediunidade, de transmissão de fluido, ele não é médio, porque tem a energia estática. Isso daí a gente pode pegar. Às vezes nós estamos levando um choque, às vezes poderemos sentir. É uma energia parada que existe, às vezes, em certos materiais, e nós mesmos, que nós somos matéria, nós somos fluidos condensados. Essa matéria nossa no corpo é fluido condensado. Então, se é fluido condensado, era formato partículas elétricas, partículas que venham ter na nossa composição, e ele pode transmitir a questão. E nós poderemos usar essa eletricidade, aí com a ajuda dos nossos amigos espirituais, vamos distribuir essas energias de acordo com a afinidade dos trabalhos que estão acontecendo ou que irão acontecer. Então, é o que ele diz aqui. Em relação à mediunidade de efeito físico, as pessoas qualificadas de elétrico, pode ser considerado médio, ele diz que não é médio,
na sua essência, na palavra, na formação da palavra, médium. Então, quer dizer, os amigos poderão, ele disse que os amigos poderão usar esses fluidos, até os amigos espirituais poderão usar, sem a própria pessoa que está transmitindo, usar esses fluidos. É como nós estamos aqui, poderemos, já conversamos isso aqui outras vezes, se não foi nesse programa, foi em outros, nós podemos estar aqui, podemos transmitir nossas energias para qualquer hospital. Se nós tivermos uma carga fluida, pedir aos amigos espirituais, se nós tivermos o ectoplasma necessário e fluidos curadores, por favor, me leve esses fluidos que eu estou sentindo, se é fluido curador, leve para o hospital, e os amigos espirituais vão e levam esses fluidos. E muitas vezes nós chegamos num certo hospital, e muitas vezes saímos, como já falamos também aqui, vezes passado, repetindo, os amigos espirituais pegam os nossos fluidos e levam, e tira. Nós estamos no hospital, saímos lá cansados às vezes, dizer, eu fui para o hospital, estou aqui sem, não estou bem, não estou... não, os amigos espirituais, muitas vezes, para fazer o bem, eles tiram os nossos fluidos e colocam numa mesa, vamos dizer assim, em uma cama de alguém que esteja necessitado daquele fluido. Então, nesse caso específico aqui, os amigos espirituais, no caso, pode ser Santo Agostinho ou qualquer outro espírito da falange, dizer que, especificamente, ele não é médium. Não está usando, não é médium para que possa exercer dentro do que foi definido por Kardec no capítulo 14 do Livro dos Médiuns. Vamos para outra tela. Maravilha, Renato. A gente tem essa compreensão, porque, inclusive, eu lembro de uma orientação de Divaldo Pereira Franco falando sobre animismo, onde ele define perfeitamente a questão do que é mediunismo, o que é personismo e o que é animismo. Mas, no caso do mediunismo, a gente fica falando médium. Para que a pessoa seja tida como médium, é necessário que se estabeleça uma vinculação com o mundo espiritual, com alguém do plano espiritual, porque, por si só, você pode ser detentor desse recurso, mas se não tiver o irmão espiritual, você não opera. Nós vamos ver isso lá no capítulo, me parece que 23, ou quando nós estivermos estudando a questão do sonambulismo. Nós vamos encontrar aquele rapaz que ele via tudo que estava acontecendo no interior das pessoas, mas quem determinava os tipos de doenças, essas coisas, ele descrevia o que via, mas quem determinava era o médico. Ou seja, o fenômeno mediúnico é sempre que aparece alguém, ou encarnado ou desencarnado, que intervém, ou que contribui, ou que participa daquela atividade. Aí passa a ser mediúnico. Mas fora disso, é apenas efeito, né? Pois não, Rejane, você falou, Rejane. Para ser médio, ele precisa estar mediando entre os planos, né? Ele tem que estar fazendo a ligação entre os dois. As duas partes. Aqui e lá. Se ele sozinho, só material ou só espiritual, não vai ter o título de médium. Exatamente. Ele precisa de uma ação do plano espiritual para que ocorra o fenômeno mediúnico como um todo, né? Mas aí, na sequência, nós temos ainda aqui, vamos ao slide seguinte, que aí é a complementação disso que nós estamos vendo, né? Muito bem. Aí a nota diz, sucede que essas pessoas elétricas que nós estávamos falando, sucede que essas pessoas, o que ocorre com os sonâmbulos, que podem operar com ou sem um concurso do espírito estranho. Veja no capítulo dos médios, o artigo relativo aos médios sonambúlicos. Ou seja, essas pessoas elétricas, como já foi esclarecido por Rejane e por Renato, a gente tentou contribuir, essas pessoas operam independentemente da presença ou não de espíritos. Se aparecer um espírito, é um fenômeno mediúnico. Se não aparecer, aí é a manipulação do próprio médium que está interagindo naquele fenômeno. Aí, na sequência, tem mais outro. O item 21. O espírito que atua sobre o corpo sólido para movê-los se coloca na substância mesma dos corpos ou fora dela.
Isso é uma pergunta que Kardec faz ao Espírito de Verdade. Aí o Espírito de Verdade diz: dá-se uma e outra coisa. Já dissemos que a matéria não constitui obstáculo para os espíritos. Em tudo eles penetram. Uma porção do perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto em que penetram. Ou seja, o espírito manipula a matéria, é como se uma parte da energia perispiritual estivesse impregnando aquele objeto e, através da vontade do espírito, ele manipula. É isso que está dizendo o texto aqui. É isso, Renato? Olha, é muito interessante essa pergunta, porque a pergunta que os espíritos fazem sobre o corpo sólido, para movê-lo, é se colocar a substância mesmo do corpo fora dela. Os espíritos não vão chegar e entrar dentro do corpo material para fazer essa manipulação. Eles não vão constituir um obstáculo. Por quê? Porque o corpo, os espíritos vão... Nós atuamos, os espíritos atuam pelo pensamento, pela condição. Eles não vão colocar as coisas materiais nessa manipulação. Através do pensamento, os amigos que estão trabalhando nesse evento, podemos dizer assim, sabe que, através do pensamento, ele vai construir fluidos necessários que possa manipular e levantar esses bens materiais, essas coisas materiais, através do seu pensamento. Então, ele não vai penetrar dentro de uma mesa para suspender a mesa. Ele vai pensar com o médium, vai manipular através dos médios o ectoplasma necessário e com seus fluidos adequados com os fluidos dos médios, vão manipular para que aquelas mesas girantes levantassem e ficassem paradas no ar. Então, não é essa questão de dizer, vai o corpo fora dela. Não precisa. Ou o espírito vai pegar uma mesa e dizer, ei, pega lá na cabeceira daquela mesa, no ponto daquela mesa, e outro pega aqui, vamos suspender e botar ela ali. Não é por aí. O mundo espiritual trabalha diferentemente do plano material, porque nós ainda não temos, materialmente, nós não temos a condição para manipular, levantar uma mesa e, sem necessário, fazer a nossa força. Se nós formos fazer isso, nós íamos contra a própria lei da física, né? A própria lei da física no movimento. Então, quer dizer, com isso, o Kardec fez uma pergunta muito sensível, e os amigos espirituais demonstraram que, através do pensamento, de manipular essas forças, poderá modificar ou criar, modificar, elevar, substituir aquele meio, movimentar de um canto para outro, e assim, todo aquele trabalho para que possa realizar aquilo que a reunião tem como objetivo. E esses objetivos, os espíritos evangelizados não irão trabalhar, fazer coisas que não tenham a condição de levar um ensinamento para todos nós. É isso que a espiritualidade está fazendo. Aí, Renato, tem aqui na questão 22, que eu acho que responde, faz o fechamento de tudo isso que nós estamos conversando. Aí diz o seguinte: como faz o espírito para bater? Serve-se de algum objeto material? Aí o espírito responde: tanto quanto dos braços para levantar a mesa. Sabe-se perfeitamente que nenhum martelo tem o espírito à sua disposição. Seu martelo é o fluido que, combinado, ele põe em ação pela sua vontade para mover ou bater. Quando move um objeto, a luz vos dá a percepção do movimento. Quando bater, o ar vos traz o som. Ou seja, enquanto a gente precisa do efeito físico, o espírito usa esse fluido e faz ele provocar o fenômeno que nós precisaríamos de um martelo,
ou então mover o objeto para que, na presença da luz, percebêssemos o movimento. Precisamos de um martelo ou de alguma coisa sólida para bater numa outra coisa sólida e promover o barulho, que seria um som audível. Nesse caso, o que é que faz o espírito? Usa o próprio fluido e bate com o próprio fluido, provocando o som. E, naturalmente, como já foi explicado no item anterior, ele usa esse mesmo fluido impregnado. É como se ele estivesse tirando o peso do objeto e movendo o objeto sem a lei, sem a gravidade, consequentemente, possibilitando os movimentos à luz da nossa visão física. Não é isso mesmo, Renato? Amadeus, eu vou dar um exemplo aqui muito interessante, que realmente nós não vamos dizer que é dentro daquela condição de que foi apresentado. Naquele filme Ghost, tem uma parte muito interessante. Todo mundo já conheceu esse filme. Tem um rapaz que está numa estação rodoviária e querendo dar um chute em uma caixa, em algo. Numa latinha de cerveja. Numa latinha de cerveja. E ele chutava e não conseguia, porque o pé passava e não dava. E, na realidade, ele conseguiu quando ele conscientizou que a sua mente é quem funcionaria para fazer que aquela lata se movimentasse. Ele chutava, passava entre a lata, porque a lata era coisa material. Mas na hora que ele pegou e entendeu que não é por aí, que nós temos de usar o nosso fluido, o nosso psiquismo, né? A nossa mente, a nossa vibração da nossa mente, ele conseguiu. Então, com isso ele está dizendo aqui, os espíritos, através da sua condição, é que ele faz que aquilo aconteça. É como nosso mestre Jesus. No monte, quando ele falava para milhares de pessoas, ele não tinha um carro de som à disposição. Ele falava e essa sua voz chegava a todos aqueles que estavam ali. Tanto aqueles que estavam na Judéia, na Galiléia, como os gentios. Quer dizer, aqueles que não eram da Galiléia nem da Judéia. Os gentios são aqueles dos estrangeiros chamados que Paulo de Tarso foi em busca. Não é verdade? Então, até isso, os gentios conseguia entender o que o nosso mestre Jesus falava através da sua voz. Ele falava baixo, mas a sua voz chegava a todos aqueles que estavam naquela multidão. Então, o que é isso? É a condição vibratória que Jesus tinha naquele tempo para trazer a sua mensagem para todos nós. E Jesus tem uma mensagem tão bonita que a sua mensagem que ele disse há 2000 anos ainda está em ressonância, está dentro dos nossos ouvidos hoje. A gente só faz relembrar dentro da doutrina dos Espíritos, dentro dos evangelhos trazidos pelos 4, que não deixaram esquecer as mensagens de Jesus. Quer dizer, o Lucas, o Mateus, o João e o Marcos. Então, eles trouxeram essa mensagem até hoje, mas é mensagem escrita porque nós espíritos ainda estamos tão aquém que temos de buscar algo que estava escrito para nós relembrarmos aquilo que ele fez há quase 2000 anos atrás. É por aí, Amadeus. Maravilha. Renato, nós estamos chegando ao final, mas só para complementar a sua exposição, você lembrou um detalhe muito interessante, porque ali tinha pessoas de várias nacionalidades, falando várias línguas, a voz de Jesus se propagava no próprio ar, e todos que ouviam entendiam o que ele estava dizendo. Isso é uma particularidade extraordinária. O Hermínio Corrêa de Miranda fala isso no livro As Marcas do Cristo. É muito interessante a gente refletir sobre isso. Um fenômeno de efeito físico excepcional que se dava com a voz de Jesus. Muito bem, Renato. Nós estamos chegando ao final, e aí eu quero agradecer
a Rejane, que conduziu os nossos trabalhos e participou das nossas avaliações aqui dos nossos textos no programa de hoje. Muitíssimo obrigado, minha querida. Eu quero agradecer a você, irmão e irmã de Ideal Espírita, você que nos acompanha ou que vão ver o nosso programa depois. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua ajuda, pelas suas vibrações. E agradecer ao meu querido irmão Renato, que vai fazer suas considerações finais. Agradecer pela feitura do programa de hoje, pela exposição, pela clareza, pela coerência nas suas exposições. Muitíssimo obrigado, Renato. Paz com Jesus. Suas considerações finais. Apenas estamos aqui procurando transmitir o que o Kardec nos trouxe há quase 2000 anos atrás, o Allan Kardec, nosso irmão. Vamos estudar, é muito importante. E conhecimento. Quando Jesus diz que amai-vos, instruí-vos. Vamos amar muito. Primeiro, amar. Sem amor, nós não conseguiríamos obter nada de paz, de harmonia e de tranquilidade. O instruirmos é para que nós possamos entender o que é o amor. Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe. Então vamos fazer a prece diária. E aí diz o texto: agradeço a Jesus, nosso Senhor, a proteção, auxílio e graça recebidas no dia de hoje, e rogo-me conceda a graça maior de poder concluir na vida presente o aprendizado de que careço para alcançar a luz espiritual, que me elevará à categoria de Espírito de Deus. Rogo a Jesus, nosso Senhor, que abençoe os meus passos e me ilumine o caminho para que eu possa percorrê-lo com sabedoria e segurança. Rogo a Jesus, nosso Senhor, paz e luz para mim, assim como para todos que me são caros, e também para os meus inimigos, a fim de que eu possa tê-los um dia como amigos e unidos, possamos elevar os nossos agradecimentos ao Senhor. Rogo a Jesus, nosso Senhor, luz e amparo para os meus irmãos necessitados, para os cegos do mundo, para os enfermos que se encontram nos hospitais, em seus lares ou mesmo abandonados, para os deficientes mentais e os encarnados, e para os famintos que vivem ao léu, para que consigam receber das mãos dadivosas a ajuda de que necessitam, bem como o consolo espiritual. Rogo finalmente a Jesus, nosso Senhor, proteção e amparo para os meus irmãos encarnados e desencarnados, para que sobre a tua paz possamos realizar diretrizes do Evangelho, possibilitando finalmente a implantação do reino de Deus na terra, que assim seja. Boa noite, Brasil!